Estamos agora passando pelo livro de Ezequiel, capítulo 20, e vamos dar continuidade a essa meditação. Antes de tudo, sempre nós oramos. E eu peço, se você tem gostado dos vídeos, dê o seu gosto, põe nos comentários o que Deus tem falado consigo e compartilhe as boas novas do Senhor com aqueles que você conhece, tá bom? Vamos falar com Deus. Meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, eu peço que o Senhor abra e desperte o nosso entendimento para a Tua palavra. Fale conosco, meu Deus, é isso que eu peço a Ti. Amém. Então, Ezequiel capítulo 20, versículo 1. E aconteceu no 7º ano, no 5º mês, ao 10 do mês, que vieram alguns dos anciãos de Israel para consultarem o Senhor e assentaram-se diante de mim. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, fala aos anciãos de Israel e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Viestes consultar-me? Vivo eu, que não me deixarei ser consultado por vós, diz o Senhor Deus. O comentário diz: Vieste consultar-me. A hipocrisia dos líderes religiosos era nítida, pois eles rejeitavam as leis divinas continuamente, mas ainda assim iam ao profeta para ouvi-lo. Eles desejavam consultar ao Senhor, mesmo tendo a vida mergulhada no pecado. Além disso, não apresentavam a menor vontade de se arrependerem. Esses líderes queriam uma palavra encorajadora, mas rejeitavam as advertências dadas anteriormente. Por isso, o Eterno responde que não havia nada mais a dizer a eles. Da mesma forma, existem hoje aqueles que buscam uma orientação de Deus, mas não estão dispostos a praticá-la. Desejam respostas às suas orações e querem a vida transformada, mas não se interessam em se arrepender e obedecer aos preceitos divinos. Isto é, muitos se aproximam do Altíssimo em busca somente de suas bênçãos, mas não aceitam deixar a prostituição, o adultério, o roubo ou a mentira. Desse modo, como poderão obter suas respostas? João, capítulo 6, 26 e 27, mas Jesus respondeu-lhes e disse: Na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão que vos saciastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. A coisa mais importante é a palavra de Deus. Ela é que nos liberta, verdade. Por isso que o Senhor Jesus hoje fala conosco, seja no Velho, seja no Novo Testamento, Deus está falando. O problema é que as pessoas como esses aqui foram buscar o profeta Ezequiel, mas eles não tinham nenhuma intenção em obedecer. Eles queriam continuar vivendo suas vidas da mesma forma, mas não queriam se sentir acusados. Sabe, aquela pessoa que vai à igreja por ir, ela vai na igreja apenas por um desencargo de consciência, tipo assim, ela vai bater o cartão. Né? Ela falou: olha, eu estou indo à igreja, mas no fundo, o coração dela está longe da presença de Deus. 4. Porventura tu os julgarias tu, ó Filho do homem? Notifica-lhes as abominações de seus pais e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: No dia em que escolhi a Israel, levantei a minha mão para a descendência da casa de Jacó e me dei a conhecer a eles na terra do Egito, e levantei a minha mão para eles, dizendo: Eu sou o Senhor vosso Deus. Naquele dia levantei a minha mão para eles, para os tirar da terra do Egito, para uma terra que já tinha previsto para eles, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Então lhes disse: Cada um lance de si as abominações dos seus olhos, e não vos contamineis com os ídolos do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Mas rebelaram-se contra mim e não me quiseram ouvir. Ninguém lançava de si as abominações dos seus olhos, nem deixava os ídolos do Egito. Então eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir a minha ira contra eles no meio da terra do Egito. Então quer dizer, eles abandonaram a Deus para servir a si mesmos. Né? Quando eu digo servir a si mesmos, eles procuraram os deuses do Egito, sendo que eles tinham o Deus mais poderoso daquela altura, mas estavam negligenciando sua fé, assumindo a fé em outros deuses. 9. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, no meio dos quais estavam, a cujos olhos
eu me dei a conhecer a eles para os tirar da terra do Egito. E os tirei da terra do Egito e os levei ao deserto. E dei-lhes os meus estatutos e lhes mostrei os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E também lhes dei os meus sábados para que servissem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor, que os santifica. Mas a casa de Israel se rebelou contra mim no deserto, não andando nos meus estatutos e rejeitando os meus juízos, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. E profanaram grandemente os meus sábados. E eu disse que derramaria sobre eles o meu furor no deserto para os consumir. O que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios, perante a vista dos quais os fiz sair. E contudo, eu levantei a minha mão para eles no deserto, para não os deixar entrar na terra que lhes tinha dado, a qual mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos, e profanaram os meus sábados, porque o seu coração estava após os seus ídolos. Não obstante, o meu olho lhes perdoou, e eu não os destruí, nem os consumi no deserto. Mas disse eu a seus filhos no deserto: não andeis nos estatutos de vossos pais, nem guardeis os meus juízos, nem vos contamineis com os seus ídolos. Eu sou o Senhor vosso Deus, andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e executai-os. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Mas também os vossos filhos se rebelarão contra mim e não andarão nos meus estatutos, nem guardaram os meus juízos para os fazer, os quais, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eles profanaram os meus sábados, por isso eu disse que derramaria sobre eles o meu furor para cumprir contra eles a minha ira no deserto. Mas contive a minha mão e fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado perante os olhos dos gentios, à vista dos quais os fiz sair. Também levantei a minha mão para eles no deserto, para os espalhar entre os gentios e os derramar pelas terras, porque não executaram os meus juízos e rejeitaram os meus estatutos e profanaram os meus sábados, e os seus olhos iam após os ídolos de seus pais. Por isso também lhes dei estatutos que não eram bons, juízos pelos quais não haviam de viver, e os contaminei em seus próprios dons, nos quais faziam passar pelo fogo tudo o que abre a madre, para assolá-los, para que soubesse que eu sou o Senhor. O comentário diz assim, do 5 ao 26. Levantei a minha mão para eles. A história de Israel é recapitulada desde a sua escolha no Egito. Os detalhes expostos nesses versículos mostram que a preservação desse povo se devia somente à fidelidade divina. O Altíssimo se revelou levantando a sua mão, como em um ato de juramento, comprometendo-se a honrar a aliança com seu povo. Por meio das suas leis, o Senhor orientou a nação a adorar exclusivamente a Ele e a abandonar definitivamente os ídolos. Além disso, suas demais instruções tornavam Israel moral, espiritualmente, distinta dos outros povos. Porém, a nação fracassou ao rejeitar a santidade e a obediência ao Eterno. Assim, em vez de viver para Deus, ela lhe deu as costas e se rebelou contra ele. Rebeldia é a insubmissão deliberada e a infração aos padrões estabelecidos pelo Altíssimo em sua palavra. Infelizmente, vivemos em uma geração que insurge contra a autoridade divina e tem prazer em toda forma de desobediência, desrespeito aos pais, às leis de trânsito, aos mestres do ensino e às autoridades espirituais da igreja. São exemplos dessa rebeldia desenfreada. Mas a insubmissão tem saído caro, pois muitos estão escolhendo consequências físicas e espirituais graves. Deus confronta a rebeldia porque ama o pecador. Ele disciplina para dar chances de arrependimento e promover a mudança de atitude no indivíduo. Nós temos essa condição de honrar a Deus através das nossas escolhas. Mas qual o grande problema? O
problema é que as pessoas, ao fazerem suas escolhas, elas fazem baseada nas suas emoções, no seu coração. Então, elas são levadas ao sofrimento. Você vê na história de Israel exatamente isso. Um povo que foi liberto do Egito, né, do sofrimento, da escravidão, mas que não soube ser grato àquele que os livrou. No 27, portanto fala a casa de Israel ao filho do homem. Dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, ainda antes nisto me blasfemaram vossos pais e que procederam traiçoeiramente contra mim. Porque, havendo-os eu introduzido na terra sobre a qual eu levantara a minha mão para lá dar, então olharam para todo o outeiro alto e para toda a árvore frondosa e ofereceram ali os seus sacrifícios e apresentaram ali a provocação das suas ofertas, puseram ali os seus cheiros suaves e ali derramaram as suas libações. E eu lhes disse, que alto é este? Onde vós ides? Seu nome tem sido Bamá até o dia de hoje. Portanto, dize a casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, contaminai-vos a vós mesmos, a maneira de vossos pais, e vos prostituíste com as suas abominações. E quando ofereceis os vossos dons e fazeis passar os vossos filhos pelo fogo, não é certo que estáis contaminados com todos os vossos ídolos até este dia? E vós me consultareis, ó casa de Israel. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que vós não me consultareis. E o que veio à vossa mente, de modo algum sucederá quando dizeis, seremos como os gentios, como as outras famílias da terra, servindo ao madeiro e à pedra. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que como mão forte e com braço estendido e com indignação derramada hei de reinar sobre vós. E vos tirarei dentre os povos e vos congregarei das terras nas quais ainda andais espalhados, com mão forte e com braço estendido e com indignação derramada. O comentário diz, seremos como os gentios. Desde a época dos seus antepassados, a nação de Israel tinha a tendência de aderir às práticas pecaminosas de outros povos. Suas inclinações sempre eram contrárias ao que o Altíssimo ensinava. As Escrituras enfatizam a pureza, os princípios e os valores da fé. No entanto, com o tempo, esses ensinamentos passaram a ser desprezados e o povo foi contaminado pelas influências pagãs. Israel trocou o mais excelente privilégio, que é pertencer a Deus, mas viver de forma semelhante aos gentios. Este também tem sido o problema de muitos cristãos. Por não possuírem uma fé alicerçada na palavra do Altíssimo, são atraídos pelas sugestões do diabo e com isso acabam se rendendo ao mundo. Em vez de influenciarem os incrédulos e ganhá-los para o reino de Deus, passam a viver como eles. Com isso quebram aliança com o Senhor a fim de ceder às pressões seculares que induzem ao mal e dar satisfação àqueles que estão vazios, enganados e longe da salvação. Então, hoje nós vemos tantas pessoas que querem parecer um pouco com o mundo com a falsa desculpa assim, eu vou ganhar os que estão lá fora. Mentira. Na verdade, eles estão sendo atraídos pelo que o mundo oferece. Quando, por exemplo, a pessoa ela se alimenta das coisas desse mundo, ela então vai sentir prazer nas coisas do mundo. E o mundo tem prazer para dar. Mas o mundo tem um prazer que é temporal, é temporário. A pessoa se alimenta desse prazer, mas ele acaba. E o pior é que cada vez que ela se alimenta desse prazer, ela vai querer mais prazer porque aquilo não satisfaz. É algo tão satânico, né? Que a pessoa ela fica numa busca desenfreada pela felicidade, mas em vão, sem sair do lugar. Como se a pessoa estivesse andando numa passadeira e ela não sai de onde ela está. Então, assim era a nação de Israel, assim são muitos hoje também, que infelizmente investem em coisas erradas, buscam coisas erradas e pensam, não, tá tudo bem, eu vou à igreja. Elas pensam que isso já é suficiente para elas, né? Deus, ele quer nos separar. Você precisa ser separado. Vamos dar um exemplo, né? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses 4 homens, eles são do mesmo período no reinado de Nabucodonosor. Todas as pessoas
naquele reinado eram idólatras, naquele reino, mas Deus os escolheu, os separou, e eles, apesar de estar em Babilônia, eles não se deixaram contaminar com nada que havia na Babilônia. Eles permaneceram fiéis às leis de Deus. E eles foram homens tementes ao ponto de sofrerem afrontas, mas também Deus os livrou. Hoje tem pessoas que negam Jesus por qualquer coisa para ter vantagens. No 35. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto, na terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão. E sabereis que eu sou o Senhor. Quanto a vós, ó casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, ide, sirva cada um os seus ídolos, pois que a mim não me quereis ouvir. Mas não profaneis mais o meu santo nome com as vossas dádivas e com os vossos ídolos, porque no meu santo monte, no monte alto de Israel, diz o Senhor Deus, ali me servirá toda a casa de Israel, toda ela naquela terra, ali me deleitarei neles, e ali requererei as vossas ofertas alçadas e as primícias das vossas oblações, com todas as vossas coisas santas. Com cheiro suave me deleitarei em vós, quando eu vos tirar dentre os povos e vos congregar das terras em que andais espalhados, e sereis santificados em vós perante os olhos dos gentios. O Senhor Jesus, ele foi essa oferta, né? As primícias de Deus, a oferta em sacrifício vivo por nós, né? No 42, e sabereis que eu sou o Senhor quando eu vos introduzi na terra de Israel, terra pela qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais, e ali vos lembrareis de vossos caminhos e de todos os vossos atos com que vos contaminastes, e tereis nojo de vós mesmos por causa de todas as vossas maldades que tendes cometido. E sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, não conforme os vossos maus caminhos, nem conforme os vossos atos corruptos, ó casa de Israel, disse o Senhor Deus. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, Filho do homem, dirige o teu rosto para o caminho do sul, e derrama as tuas palavras contra o sul, e profetiza contra o bosque do campo do sul. E diz ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi, não se apagará. Então disse eu, Senhor Deus, eles dizem de mim, não é este um proferidor de parábolas? Já naquele tempo havia as fake news, né? Notícias falsas. Está aqui, né? Ezequiel pregando a verdade, falando exatamente o que Deus mandou ele falar, e aqueles homens zombando dele, dizendo, ele fala parábolas, né? Não vamos crer neles. Eles se achavam tão justos que eles não queriam ou se achavam irrepreensíveis. Triste realidade que nós vivemos hoje. Quantas vezes nós vamos ajudar uma pessoa, principalmente que ela já tem um tempo de igreja, e quando falamos algo para ela, fala assim, eu já sei isso, eu já sei aquilo, e é isso e aquilo. Quer dizer, a pessoa, infelizmente, ela está entregue aos seus desejos, às suas vontades e se tornou cega. Aliás, o próprio apóstolo Paulo faz lembrança disso, dizendo que a consciência de muitos nos últimos dias ficaria cauterizada. Quer dizer, a pessoa cometeria os pecados e ela então não faria ela não sentiria que aquilo era pecado. Ela iria pecar deliberadamente. Vamos ter cuidado, orar e vigiar sempre, tá bom? Que Deus continue abençoando e iluminando você sempre.